Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário XPPR11 e por que ele caiu tanto assim nos últimos 30 dias. Então, na verdade, o que aconteceu com esse fundo imobiliário? Recentemente, se a gente pegar aí os últimos 30 dias, ele caiu por volta de 15%, um pouquinho até mais do que isso, mas vale aqui só lembrar que uma queda de 15% é relativamente até que pequena para um fundo imobiliário que desde a sua criação lá em 2019 caiu quase 75%. Então aqui a gente consegue ver que esse fundo imobiliário caiu na verdade muito a sua cotação. E vamos falar então brevemente um pouquinho desse fundo imobiliário. Basicamente, o XPPR11 ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Então esse fundo ele investe em grandes prédios que têm lajes corporativas e aluga essas lajes, esses escritórios para empresas. Esse fundo imobiliário ele é gerido pela XP, ele tem por volta aí de um patrimônio líquido de 500 milhões de reais e ele está passando por realmente grandes problemas. E qual que é o grande problema dele na verdade? Bem, ele tem vários problemas, mas muita gente também acabou investindo nesse fundo imobiliário achando que ele estava extremamente descontado e na verdade não. Na verdade, esse preço baixo que ele está atualmente não necessariamente é um desconto, mas sim um preço que caiu devido ao maior risco desse fundo imobiliário, devido a esse fundo imobiliário realmente ter problemas sérios. E por isso que o preço caiu tanto, mas isso acabou atraindo muita gente, então atualmente muita gente é cotista desse fundo imobiliário e realmente desconhece o grande risco que está correndo em ser cotista desse fundo. Então na verdade, o que veio acontecendo com ele? Se a gente olhar os rendimentos dele, isso lá de 2021, há 2 anos atrás, se a gente olhar o rendimento, a gente via que ele pagava 48 centavos por cota. Aí passou um tempo, começou a pagar 55, aí depois voltou para trás, começou a pagar 45, mais recentemente ele manteve os 45, depois foi para 35, depois para 30 e agora mais recentemente 10 centavos por cota. Então o rendimento base dele, o rendimento que ele deve pagar mensalmente é por volta de 10 centavos por cota. E aqui a gente consegue ver melhor essa queda dos rendimentos. A gente vê que pouquinho a pouquinho, desde o final aqui de 2021, o rendimento vem caindo até chegar a um patamar extremamente pequeno que é atualmente. Então, na verdade, atualmente, na Bolsa de Valores, a cota do XPPR11 vem sendo negociada a menos de R$ 30 por cota. Mas quando a gente olha o valor patrimonial por cota, a gente vê que o valor patrimonial é mais de R$ 70 por cota. Calculando um P sobre VP, a gente chega nesse número daqui, de 0,37, que muita gente está olhando para o P sobre VP e achando que esse fundo está extremamente descontado e investindo nele como se não houvesse o amanhã. A grande questão é que existe sim o amanhã e talvez seja um erro muito grande você investir nesse fundo imobiliário sem entender realmente o risco que você está correndo, sem entender realmente se você quer correr esse risco ou se é melhor você investir em algum outro fundo imobiliário. Então, na verdade, o que está acontecendo com o XPPR11? Ele vem diminuindo seus rendimentos e agora esse novo valor de 10 centavos por cota é o novo valor recorrente do fundo imobiliário. Então, se nada mudar, se continuar tudo estável do jeito que está, esses 10 centavos por cota é o valor que o XPPR11 deve pagar mensalmente. Então esquece aqueles 30 e poucos centavos que ele pagava antes e agora ele vai pagar 10. É o valor que ele consegue pagar. E na verdade, quando a gente olha o patrimônio líquido, a gente vê que na verdade ele está diminuindo. E a gente vai explicar um pouco melhor disso agora. A gente vai explicar o porquê que na verdade esses 10 centavos agora é o novo normal para o XPPR11. E aqui é muito importante a gente entender como que esse fundo imobiliário investe, aonde está investido o dinheiro desse fundo imobiliário. E a gente vê que majoritariamente ele está em imóveis de contratos típicos. E é importante saber que o contrato típico ele é um contrato que o locatário, que a pessoa que está alugando esse imóvel, pode sair a hora que quiser e pagar uma multa muito baixa. Então, se a gente tiver algum problema econômico e a economia der uma azedada, a economia fica meio ruim, o locatário pode simplesmente romper o contrato e se mudar para um prédio mais barato, se mudar para um prédio menor, ou querer uma revisional negativa de aluguel, querer baixar o valor do aluguel, é algo que ele pode fazer com muita facilidade pelo contrato ser típico, pelo contrato ter uma baixa multa. E quando a gente olha a vacância desse fundo imobiliário, a gente vê que a vacância está extremamente alta. Então, na verdade, ele investe em vários imóveis e escritórios e esses imóveis estão vagos, esses imóveis estão vazios e não estão gerando receita.
E esse que é o grande problema do XPPR11. Os imóveis deles estão vagos e ele tem uma alavancagem muito grande também. E a gente vai explicar isso agora. O porquê que o fato dele ter uma alavancagem tão alta e os imóveis vagos gerou esse resultado tão negativo para esse fundo imobiliário. Mas antes disso, eu só queria falar que a gente está no meio do vídeo agora. E se você estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você for até a descrição aqui desse vídeo, você vai ver um link que pode te levar para o nosso curso sobre como analisar fundos imobiliários. Então, caso isso te interesse, o link vai estar aqui na descrição. Mas depois aqui dessa propaganda, vamos continuar então com o nosso vídeo. Então a gente viu aqui recentemente que ele investia majoritariamente em imóveis, que esses imóveis estavam vagos, e aqui a gente consegue ver exatamente quais são esses imóveis. A gente vê aqui que quase 75% desse fundo imobiliário ele está investido na região de Barueri, mais especificamente na região de Alphaville. Então são dois imóveis que ele tem uma grande participação que ficam lá em Alphaville, que na verdade esses imóveis estão vagos e isso que está gerando essa dor de cabeça gigantesca do XPPR. E na verdade o grande problema é que não necessariamente os imóveis sejam tão ruins assim. Como a gente viu, a vacância desses imóveis estão por volta de 45%, ou seja, 45% de todo imóvel está vago, mas quando a gente olha a vacância da região de Alphaville, a gente vê que o mercado já vinha bem ruim lá. A vacância lá sempre foi realmente bem alta, o que pode ser um grande problema para o XPPR11. Então muita gente está comprando as cotas desse fundo imobiliário, falando, olha, ele está com uma vacância muito grande, mas em breve essa vacância vai diminuir. E na verdade esse gráfico aqui mostra que não, que a vacância dessa região sempre foi historicamente muito alta. Então pode ser que a vacância do XPPR11 não diminua por pelo menos aí 5, 10 anos, o que poderia aí inviabilizar você ter um retorno positivo desse investimento. Então é uma outra coisa que o investidor tem que ficar muito atento, porque ele tem boa parte, mais de 75% de todo o dinheiro do XPPR11 está na região de Alphaville, que historicamente já não é uma região muito bacana para ter imóveis de lajes corporativas, que são o tipo de imóvel que o XPPR11 tem. E na verdade o grande problema mesmo do XPPR não é nem os imóveis vagos. Se o imóvel simplesmente estivesse vago, poxa, tudo bem, é um problema, ele deixa de ganhar dinheiro, mas ele não está em teoria perdendo nada, ele está deixando de ganhar. O grande problema mesmo do XPPR11 é que ele usou dinheiro de alavancagem para fazer a compra desses imóveis. Então na verdade esses imóveis eles foram comprados com dinheiro que veio desses CRIs. Então qual que era a ideia do XPPR11? Isso lá no começo, lá em 2019. A ideia dele era comprar vários imóveis de escritórios, pegar uma dívida, pegar um CRI para comprar esses imóveis e com esse dinheiro que ele conseguiria alugando esses imóveis, seria dinheiro suficiente para pagar por essa alavancagem, pagar os juros, pagar pelo valor que ele pegou emprestado e ainda gerar um retorno adicional para o investidor. O grande problema do XPPR11 é que ele tem contratos típicos. A vacância dele está em 45%. Esses imóveis estão realmente muito vazios. Eles não estão conseguindo alugar esses imóveis. E isso que está gerando o grande problema do XPPR11, porque ele está tendo que pagar os juros dessa dívida que ele contraiu para comprar esse imóvel, só que o imóvel está vago, o imóvel não está gerando receita. E como a gente pode ver, esse fundo imobiliário ele tem por volta de 500 milhões de reais investido em imóveis, mas o valor que ele tem desses CRIs, o valor que ele tem dessa dívida que ele pegou desse dinheiro emprestado, já é maior do que o dinheiro que ele realmente tem investido nos imóveis. Ele está com uma alavancagem extremamente alta e isso é muito perigoso, porque muito provavelmente ele não vai conseguir pagar por tudo isso e vai ter que chamar uma nova emissão. Tá bom, mas ele vai chamar uma nova emissão a que preço da cota? Porque ele está extremamente descontado. A cota não está nem a 40% do valor patrimonial, está a 37% do valor patrimonial, para ser um pouco mais exato. Então não tem preço para ele chamar uma nova emissão. E esse que é o grande problema do XPPR11, meio que ele não está tendo para onde correr. E na verdade o grande motivo dele ter caído 15% nesses últimos 30 dias foi a diminuição dos seus rendimentos, de 30 centavos agora para 10 centavos. E por que aconteceu então essa diminuição? Porque na verdade ele contraiu essas dívidas aqui e atualmente ele estava pagando só os juros dessa dívida. Ele não estava pagando o valor que ele tinha pegado emprestado. Isso obviamente é previsto em contrato e agora acabou vencendo o período de carência, acabou vencendo o período que ele poderia só pagar os juros. E agora ele está tendo que pagar os juros e também um pouquinho do principal, um pouquinho desse saldo devedor aqui. E é por isso que o dividendo dele caiu de 30 centavos para os atuais 10. Então, na verdade, se tudo se manter constante, se esse fundo imobiliário não conseguir diminuir a sua vacância, não conseguir alugar mais partes dos seus imóveis, esses 10 centavos
que ele pagou esse mês, vai ser assim para os próximos meses também. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos e eu vou estar recomendando outros 2 vídeos super interessantes aqui para você.